Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos bem-vindos a esse canal sobre trade esportivo. Meu nome é Theo Borges e eu estou aqui hoje para fazermos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 20 de maio. Uma sexta-feira mais uma vez especial em relação à Alemanha, onde temos a relegation da segunda divisão da Alemanha com a promoção, o encontro da promoção da terceira divisão. O Dinamo Dresden, que foi campeão da terceira divisão no ano passado, disputa a relegation, né? Não foi bem esse ano, disputa a relegation com o Kaiserslautern, que é o terceiro colocado, que ficou em terceiro colocado da terceira liga da Alemanha. Tá? Não é Bundesliga 3, é chamada Terceira Liga. Tá? Também temos jogos na La Liga, na Série A italiana, na Série B, na Superliga da Turquia. Eu vou te falar o que importa, o que não importa, tem muita pegadinha, então fica comigo. Não esquece de participar do sorteio aqui da Betfair para concorrer a uma banca de R$30 e conferir se eu respondi o teu comentário, né? Fica de olho aí nas notificações do YouTube, por isso você tem que se inscrever no canal e ativar as notificações, porque quando você é sorteado aqui e ganha a banca, eu respondo o seu comentário, eu replico o seu comentário e te aviso, tá bom? Então, fica de olho, beleza? Antes da gente começar, queria te agradecer para quem já se inscreveu no canal, mas se você não é inscrito ainda, convido você a participar aqui da nossa mini comunidade aqui no YouTube, onde a gente faz o nosso planejamento de trabalho, mas não é só planejamento de trabalho, não é só Bom Dia Mercado, né? Nesse canal você vai encontrar diversos conteúdos e tem aqui embaixo o meu curso sobre trade esportivo, que você vai aprender muito sobre a nossa profissão de graça, tá bom? E claro, não esquece de dar o like também no vídeo, porque ajuda o YouTube a divulgar para novas pessoas, para a gente poder falar com elas de uma maneira bem mais realista do que hoje em dia a internet acaba falando, beleza? Então vamos começar? Vou começar com o Kaiserslautern Dinamo Dresden. Eu estou gravando o vídeo no intervalo de Hertha Berlim e Hamburgo. Tá 0-0, houve um gol anulado aqui pro Hertha, jogo parelho, jogo bem difícil. O Hertha chamando um pouco o Hamburgo ali para cima, não tá com aquela pressão toda. Por enquanto um jogo bem estudado. Cheguei a me posicionar em alguma coisa lei ao Hamburgo no início, mas fechei a posição depois de um escanteio. Tá? Ainda não começaram os jogos da Libertadores, obviamente, então vamos falar sobre essa segunda divisão. Primeiro contexto, igual eu falei com vocês ontem, eu obviamente não vou ficar falando sobre terceira liga com vocês, mas diferente da relegation da Bundesliga 1, onde somente em 10 anos, somente 2 times da Bundes 1 acabaram descendo, né? Ou seja, 2 times da Bundesliga 2 acabaram subindo para a primeira divisão. Nessa relegation da segunda divisão para a terceira, 6 equipes, nos últimos 11 ou 12 anos, se não me engano, 6 equipes da segunda divisão caiu para a terceira liga. Então, o nível entre os melhores times da Bundes 2 contra os piores da Bundes 1, às vezes ele é distante. Mesmo o time da Bundes 2 fazendo uma boa campanha, o time da Bundes 1 às vezes consegue fazer um playoff melhor por conta, obviamente, dos jogadores que tem. O time para jogar na primeira divisão, geralmente, ele tem bala na agulha e geralmente quando é uma equipe que tem massa, né, que tem torcida, eles conseguem um desempenho bacana. Já na divisão inferior, na segunda Bundesliga para a terceira liga da Alemanha, aí a diferença técnica não é tão grande e os times que estão mal na Bundesliga 2, que é o caso do Dresden, que vai disputar a relegation, geralmente tem mais dificuldade contra os times da terceira divisão da Alemanha. Se for comparar aqui peso de camisa, tamanho, o Kaiserslautern dá de lavada no Dresden. O Kaiserslautern é um dos fundadores da Bundesliga 1. Foi 4 vezes campeão da primeira divisão, 2 vezes campeão da DFB Pokal, que é a Copa da Alemanha, 1 vez campeão da Supercopa da Alemanha, chegou em quartas de final de Liga dos Campeões. Infelizmente, tem vivido um tempo muito grande nas divisões inferiores, né? Assim como, por exemplo, o Nuremberg, que é um dos times mais vitoriosos da Alemanha, que ainda está agarrado na segunda divisão. O Kaiserslautern tem uma torcida incrível, tem um estádio enorme, mas está agarrado na terceira divisão. E teve a chance ao longo da terceira divisão inteira para poder subir direto e acabou ficando ali por uns pontinhos só distantes do Braunschweig e vai ter que disputar essa relegation. Se eu tivesse que apontar um favorito, eu acho que é o Kaiserslautern. Ele tem uma defesa melhor e geralmente tem um ataque um pouquinho superior ao Dresden, mas é muito difícil traçar favoritismo, até porque é um playoff, é um jogo ida e volta. Se fosse para apontar o dedo, eu acho que seria um jogo under,
tá? Mas é muito complicado, porque os times da Bundesliga 2, eles têm essa mania de quando estão perdendo, e se isso acontecer, pode ser que um dos times abra um placar, eles vão pra cima com tudo. E se o Dresden sair atrás, então, cara, é muita desorganização. Então, eu tenho uma ideia que pode ser um jogo under, como parece que tá sendo esse jogo do Hamburgo com o Hertha, pelo menos na primeira parte, mas pode descambar para gols. Então, eu vou ficar inicialmente com o mercado de match odds, porque pode ainda no início ser o que aconteceu aqui no Hertha com o Hamburgo, de relegation também, né, divisão diferente, mas mais truncado, um pouco mais, jogo um pouco mais compacto, sem muito espaço, sem muita correria, e obviamente nenhum dos dois times se expondo tanto com medo, né? Então pode ser sim um jogo para gols. Mas, como é uma relegation da segunda divisão para a terceira, a liquidez também será menor, tá? E o horário do jogo será às 15h30, o mesmo horário praticamente de Torino e Roma. Geralmente as atenções estão voltadas para o jogo principal, né, da Itália, tá bom? Também tem na La Liga, olha só, depois de meia hora vai ter jogo da La Liga, então a liquidez não vai estar muito boa. Inicialmente eu venho então para trabalhar aqui alguma situação de match odds, tá? Mas não descarto trabalhar gols no final do jogo. Aqui eu queria mostrar para vocês um fato interessante, como é que foi o desempenho do Kaiserslautern ao longo dos anos, né? Depois que ele fundou a Bundesliga 1 aqui, ó, ele ficou na Bundesliga 1 durante vários anos, aí teve que disputar, se não me engano, uma relegation aqui, se manteve, né? E aí entrou aqui nessa espiral, foi para 2, depois subiu de novo para 1 e voltou para 2, agora está na 3. Então não tem sido fácil a vida do Kaiserslautern. E aqui outra coisa interessante é uma tabela a tabela de todos os tempos da Bundesliga, envolvendo primeira, segunda, terceira divisão. E o Kaiserslautern, numa tabela com 3 divisões, ele está em 11º, ele é o membro fundador aqui, em amarelo. A gente consegue ver também, por exemplo, o Bremen, que subiu agora para a primeira divisão, o Hamburgo, que está disputando agora a relegation, também é um time muito grande. Essa tabela considera períodos seguidos na Bundesliga 1, quantidade de vitória, enfim, aquela coisa toda. É uma tabela bem engraçada de se ver, bem interessante. O Nuremberg aqui, ó, o 14º, também é um time enorme, mas enfim... a fase do Kaiserslautern não é muito boa. Eu torço muito para ver o Kaiserslautern voltando para a primeira divisão, tá? Pouca informação em relação a jogadores, eu não consegui acompanhar com muito detalhe as duas equipes em relação a jogadores específicos, mas do que eu vi, pouquíssima criatividade do Dresden em relação à criação de jogada para gols. E muitas das vezes, quando eu vi o jogo do Dresden, eu não tinha vontade de trabalhar gols, tá? Então... eu prefiro, quando eu tenho que trabalhar alguma coisa do Dresden, eu prefiro em casa, porque geralmente a torcida do Dresden faz um absurdo de barulho e provavelmente a gente vai ter mais espaço. Então eu estou considerando um primeiro jogo mais truncado, como está acontecendo na primeira divisão, da segunda divisão aqui, e também espero um segundo jogo um pouco mais movimentado, tá bom? Se fosse para traçar favorito, para mim é o Kaiserslautern. Mas não duvido que ele abra o placar e dê uma segurada, tá? La Liga, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. A La Liga acabou. Tá? É isso que eu queria dar o recado para vocês. O Real Madrid já é campeão, o Betis só pode inverter a posição com o Real Sociedad, ele não vai perder a vaga na Europa League e não vai conquistar uma vaga na Champions. Tá? O Sevilla já tem essa vaga na Liga dos Campeões. Tá? Eu acho que essa tabela aqui, ela não está atualizada. Deixa eu pegar aqui, que fica mais fácil para eu poder falar com vocês. Está aqui, ó. Vocês não vão ver, mas eu estou vendo aqui, ó. O Sevilla tem 67 pontos, o Betis tem 64. O Betis pode chegar a 67, mas não vai ultrapassar o Sevilla, tá? Então o Sevilla já está classificado para a Liga dos Campeões, assim como o Atlético de Madrid não vai encontrar o Barcelona na segunda colocação. O Betis pode perder a quinta colocação para o Real Sociedad? Pode. Vai interferir muito? Financeiramente um pouco, mas não vai interferir na classificação da Europa League, tá? Então o Betis já está classificado para a Europa League, o Betis foi o atual campeão da Copa do Rei, tá? Título muito importante conquistado pelo Betis. Isso deu ao Betis também a vaga na Supercopa da Espanha, aquela Supercopa que vai contar com a presença também do Real Madrid e Barcelona, que é o primeiro e o segundo colocado da Espanha, e por isso que foi importante o Barça lutar pela segunda colocação, e também vai contar com o Valência, que foi o vice-campeão da Copa do Rei, para cima do Betis. Então, esse jogo para mim é o seguinte, essa odd do Real Madrid poderia estar a 2,30, 2,50, porque o Real Madrid poderia ir com um time reserva.
né? A gente só tem que considerar o seguinte, a Liga dos Campeões, a final da Liga dos Campeões está chegando. Então, qual que é a ideia do Ancelotti? É manter o time titular e fazer uns últimos treinos ali, treino o jogo para poder chegar inteiro? Ou é fazer um pouco mais de teste, botar alguns outros jogadores? Qual é a importância desse jogo para o Real Madrid? Essa é a minha dúvida. É um jogo teste ou é um jogo treino? Ou é um jogo que não importa e a odd do Real Madrid só está baixa porque é camisa Real Madrid? E isso é pegadinha. Quando a gente não tem uma resposta muito boa, é pegadinha. Você pode ter uma mini resposta disso quando a escalação sair, se a gente tiver um time do Real Madrid completo, mas não é uma resposta 100%. Por quê? Porque eu não sei como esse time vai jogar. Então a gente só tem uma resposta de fato no live. É esperar um time completo e esperar para ver se o Real Madrid está jogando bola. Ao longo da temporada, raras foram as vezes que eu consegui padrão para trabalhar back Real Madrid, porque é um time muito reativo. Raras foram as vezes. Talvez ali em alguma situação de Liga dos Campeões, mas poucas, tá? Em fase de grupos. Contra o Shakhtar Donetsk, que eu lembro na época, mas muito pouco, o Sheriff Tiraspol. Então o Real Madrid ele não é um time muito interessante para back, para mim. Pro Lei Betis, o Betis ainda tá de ressaca. O Betis joga por um empate para tentar segurar aqui a quinta colocação. É uma campanha boa do Betis? É uma campanha excelente. Precisa da vitória o Betis? Não. Então eu vou pular esse jogo. Com todo respeito, eu vou me manter focado aqui no jogo da segunda divisão da Alemanha de relegation. Tá? Não vale de nada. Outro jogo que não vale de nada é Raio Vallecano e Levante. O Raio Vallecano não vai mudar a sua 12ª colocação. Né? Pode chegar a 45 pontos ou pode ficar na 13ª, mas o Levante já está rebaixado, então é mais um jogo onde o Raio Vallecano vai jogar em casa. O Raio Vallecano durante metade da temporada, talvez no primeiro turno, foi um dos melhores mandantes da competição, era muito difícil vencer lá. Então talvez para manter ali uma boa impressão em casa com a torcida, mas não vale de nada esse jogo. Fazer alguma coisa aqui, para mim, para os meus métodos, é caçar pelo em ovo, porque não tem muito o que fazer. Se for para trabalhar esses dois jogos, aplica a leitura de jogo sem viés. Real Madrid está bem, pode ser um lay bets, pode ser um back real. O Betis está muito bem, pode ser uma correção de preço do Real. Mesma coisa vale para Raio Vallecano e Levante, mas não vem com a intenção tipo, o Real precisa virar o jogo, o Betis precisa recuperar o resultado. Não precisa. Tá? Então toma um pouco de cuidado. Na Turquia também nós temos já a decisão. O Galatasaray não vai conseguir, pelo que eu estou vendo aqui, o Galatasaray não consegue vaga em nada na Europa e o Antalyaspor também não. Tá? O Antalyaspor só pode chegar a 61 pontos, que é distante do Başakşehir aqui. Tá? E o outro jogo, que é o Rizespor já está rebaixado. Tá? E o Gaziantep, acho que é Gaziantep assim que fala, né? Também não pode ser alcançado pelo próprio Rizespor. Então, não vale de nada. Outra coisa, de novo o mesmo recado, você pode vir trabalhar, não tem problema nenhum, a oportunidade provavelmente pode aparecer, mas não tem esse fator necessidade que muitas das vezes faz com que um time coloque um pouco mais de intensidade para buscar um resultado, para manter a vitória, para manter uma situação de vantagem, então toma um pouco de cuidado com isso, tá? Essa Série B aqui, os playoffs, é de queda, também é uma espécie de relegation. Eu vou ficar de fora porque eu não acompanhei durante o ano quase que inteiro a parte de baixo da tabela da Itália. E aqui sim a gente tem um jogo muito importante, finalmente, né? Por que é importante? Porque a Roma tem a final da Conference League para fazer contra o time do Feyenoord. E deixa eu confirmar aqui, final da Conference League. Vai ser dia 25 de maio. Então falta aí 5 dias, tá? De novo, mesma preocupação que eu tenho com a questão da Champions. O Mourinho vai poupar o time da Roma? O Mourinho vai testar alguma coisa na Roma para essa final? Por que eu pergunto isso e por que é diferente da situação do Real Madrid? Porque no caso da Roma, a Roma tem 60 pontos e ela pode ser ultrapassada, e essa é a última rodada, pela Fiorentina. E pode perder a vaga na Europa League e ficar com uma vaga. Nesse momento, só estou falando da Fiorentina, na Conference. Porém, a Atalanta com 59 pontos poderia vencer o seu jogo e tirar a Roma de todas as competições europeias. Mas a Roma, se for campeã em cima do Feyenoord, ela vai ter uma vaga direta na fase de grupos da Europa League. Sim, mas aí eu teria que contar com uma vitória da Roma e a Roma não pode contar com uma vitória.
né? A Roma que muitas das vezes desdenhou da Conference League ao longo das fases anteriores, né? Começou a levar a sério agora mais para frente, pode usar a Conference para chegar na Europa League. Seria muito bonito, com todo respeito ao Feyenoord, seria muito bonito para o Mourinho ganhar um título com a Roma, mesmo sendo uma competição nova, né? Uma competição de um nível um pouco mais inferior, vamos dizer assim, né? Um pouco mais abrangente de equipes, com equipes mais desconhecidas, mas seria muito bonito disso acontecer. Porém, isso não é certeza. Pode ser que não aconteça. Então a Roma tem que garantir vaga via Série A. Então fica aquela cruz e espada. Eu poupo para o jogo da final ou eu foco no Torino? E o Torino não é um adversário fácil. Dentro de casa, o Torino tem 8 vitórias em 18 jogos, é o 9º colocado. Fora de casa, como visitante, a Roma tem 7 vitórias em 18 jogos. Tá? Então a Roma tomou 27 gols fora de casa. Então o Torino tomou só 18. É um jogo difícil. Eu trabalharia match odds aqui. Não ficaria de fora também das bolas paradas, né? Para quem não sabe, deixa eu abaixar aqui para vocês verem, ó, nosso PDF de apoio. O Torino, ele tem uma média de gols normal de bola parada, mas a Roma, dentre os times europeus, já falei vários deles, Liverpool, Freiburg, Regensburg, Bayern, e a Roma tem um nível ainda melhor do que a própria Inter de Milão. É um dos times que mais marca de cabeça e de bola parada na Europa, então tem que ser respeitado, tá? E os contra-ataques da Roma também são muito bons, principalmente quando ela sai na frente e quer jogar, tá? Então eu marquei aqui as bolas paradas, vou ficar de olho. Costuma ser um jogo interessante para gols, os últimos confrontos 3-1, 3-1, 3-2, 2-0 e 1-0, tá? Esses foram os últimos confrontos. A Roma vem de 3 vitórias nos últimos 10 jogos, é pouco, é muito pouco. E dentre essas 3, olha aqui que interessante, 2 foram na Conference, Leicester e Bodo Glimt. Os últimos resultados da Roma não são bons. Será que é um desfoque por conta da final? Por conta da Conference? Pode ser. O Torino não vem tão mal. Perdeu para o Napoli em casa por 1-0, mas venceu o Verona fora, venceu o Empoli, empatou 4-4 com a Atalanta num jogaço, venceu o Spezia, empatou com a Lazio fora. Gosto do time, empatou com a Inter em casa, gosto do time do Torino. Vai ser um jogo muito difícil para a Roma, e esse sim é um jogo muito importante. Não dá para achar que a Roma vai largar esse jogo de mão porque ela tem a final da Conference. Espera aí, porque pode ser que ela não fique com nada. Lembra do Leipzig? O Leipzig ainda conseguiu uma vaga direta na Champions, mas ele podia ali ficar com... Ele podia focar no Rangers e esquecer da Champions. Aí ele teve um jogo antes contra o time do Borussia Mönchengladbach, se eu não estou enganado, e acabou que ele desfocou um pouco, perdeu do Borussia Mönchengladbach, teve que ir para a última rodada para disputar a vaga na Champions, quase perdeu a vaga na Champions, porque até o último segundo do jogo quase ele estava perdendo para o Arminia Bielefeld, porém foi chegar no Rangers e não conseguiu passar, ou seja, um monte de e se eu ganhar aqui, e se eu ganhar lá, e se eu ganhar a final, igual a Roma, se eu ganhar a final da Conference eu não preciso ir pela Série A, mas e se perder? Aí você pega uma temporada que até esse momento, essa data, dia 19 de maio, ou dia 20, no dia que você está vendo, espetacular a temporada da Roma, dado ao investimento, dado ao poderio, ao que o Mourinho, primeiro ano, né, praticamente na Roma, mas se fica sem o título e sem a vaga na Europa, aí é uma temporada que deu tudo errado, tá bom? Então tomar muito cuidado. Série B do Brasil, Brusque e Tombense, eu tenho acompanhado muito pouco essas duas equipes, confesso para vocês. O Tombense é o último colocado na competição, 6 empates e uma derrota só, tem que começar a vencer, hein? Só empatar não dá. E o Brusque é o 15º. O Brusque em casa tem 2 vitórias em 3 jogos. Mais uma odd abaixo de 2 na Série B. Meu Deus. Bahia e Ponte Preta aqui, uma odd 1,70. A Ponte Preta perdeu o último jogo em casa pro Novo Horizontino, não foi isso? Foi de 1-0, acho que foi gol de pênalti. E o Bahia perdeu pro Vasco. Festa da torcida do Vasco São Januário, bonita. O Bahia vem forte essa temporada para subir, hein? Dá para buscar alguma coisa em lei, ó, Ponte Preta? Eu confesso que eu ainda tenho... Sabe quando a água tá gelada e tá um frio do cacete aqui? Você tá com medo de entrar nessa água, botar ali o dedo na água porque tá gelado. Esses times grandes, né? Na Série B, Cruzeiro, Bahia, Vasco, dando um empenho maior nesse início, né? A gente pode pegar aqui, ó, Vasco, Sport, Cruzeiro, o Grêmio.
E com essas odds cada vez mais baixas. Então ainda tem um receio de trabalhar a Série B com essas odds, com todo respeito. Eu prefiro de Brusque e Tombense para cima, tipo 2,30, 2,50 contra 2,70 e assim eu gosto, tá? Premiership também, se eu não me engano, é playoff de rebaixamento, vou ficar de fora. Eu acho que é isso, meus amigos. Saber filtrar, saber o que vai fazer, fazer o simples, não inventar moda. O Real Madrid não precisa. O Levante também não. Né? Então, talvez a única coisa que possa mudar aí nesse dia é a posição do Betis com a Real Sociedad. É a posição da Roma com Fiorentina e Atalanta, dependendo do resultado. Tá? Mas de resto é isso. Tá? Então, eu vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever nesse canal, vai ser muito bem-vindo por aqui, deixar o like no vídeo, de participar da promoção aqui embaixo também e, óbvio, para ganhar os R$30, você tem que estar inscrito nesse canal e ter uma conta na Betfair. Utiliza o bônus aí para você ganhar R$200 no primeiro depósito e leia os termos de uso. Deixa eu voltar para o jogo aqui, ó, que o segundo tempo já começou. Pessoal, um grande abraço, obrigado pela companhia, não inventa, moda, tá bom?